Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos mais uma vez ao nosso devocional diário, uma palavra de Deus todos os dias compartilhada aos nossos corações. Eu estou estudando por aqui o livro das Lamentações de Jeremias, um livro que é um compilado de orações, clamores e principalmente lamento em relação ao que o povo passava naquele momento. E tem muitos pontos importantes, a gente vai sublinhando e vai marcando aqui, mas isso é algo que eu quero compartilhar com você. No capítulo de número 3 de Lamentações de Jeremias, lá no versículo 25, Jeremias diz assim, ele falando em nome do povo de Israel, né, em nome de Judá. Ele fala assim, capítulo 3, versículo 55. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando eu pedi. Não feches os teus ouvidos aos meus lamentos e ao meu clamor. No dia que te invoquei, chegastes perto de mim e disseste, não tenha medo. É muito interessante nós olharmos para afirmações e orações como essa que Jeremias está fazendo aqui nesse momento, porque o contexto era de desolação total. Foi a pior das estações, das fases que o povo de Deus já viveu em toda a sua vida. Eles estavam muito seguros diante daquilo que Deus estava provendo, embora diariamente o Senhor ele levantava um profeta, alguém para falar e alertar em relação às suas práticas pecaminosas, às suas decisões, às suas práticas de apostasia, virando as costas e deixando de seguir o Senhor. E durante longos e longos anos o Senhor fez assim até que chegou o momento em que o Senhor permitiu que os babilônios ali adentrassem, acessassem e destruíssem toda a cidade, levassem o povo cativo para morar na Babilônia e tudo mais. E é muito terrível aqui, porque um pedaço, digamos assim, uma parte do povo foi para o exílio da Babilônia e outro pedaço, outra parte do povo ficou ali em Judá mesmo, com muita fome, com muita escassez total de todas as coisas, a ponto de, aqui no versículo 10, Jeremias escreve que as mãos das mães que eram antes compassivas agora cozinhavam seus próprios filhos e estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. Então, coisas terríveis aconteciam ali. Claro que nós temos um teor poético aqui, é um livro poético, mas nós precisamos entender com a seriedade das palavras que Jeremias usa de quão terrível foram esses dias, os 70 anos que o povo ficou do exílio, que marcou, né? Desde a entrada, 586 aproximadamente, ali antes de Cristo, até o final, 70 anos depois. Então, que começou a reconstrução, né? Então, não foi quando eles retomaram a plenitude da sua vida, mas somente começou a reconstrução 70 anos depois. Mas quando Jeremias, ele fala esses 2, 3 versículos que eu compartilhei com você aqui, ele está exercitando algo muito precioso e que nós precisamos levar em conta, levar em consideração todos os dias. Aquilo que Jeremias e todo o povo de Israel estava vivendo aqui nesse momento era o contrário daquilo que ele orou. Ele falou que da mais profunda cova eu invoquei o teu nome, Senhor, e o Senhor ouviu a minha voz. Não feche os teus ouvidos aos meus lamentos, ao teu clamor. No dia que eu te invoquei, o Senhor chegou perto de mim e disse para mim que eu não deveria ter medo. O que Jeremias está fazendo aqui é trazendo a lembrança dele, trazendo na memória aquilo que dava esperança para ele. E ele até fala sobre isso aqui um pouquinho antes. Ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova a cada manhã a tua fidelidade, porque a tua porção é a minha alma, portanto eu esperarei no Senhor. Ele fala assim, lembra-te da minha aflição, do meu andar errante, da minha alma continuamente se lembra disso, se abate de mim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele segue algumas das situações aqui, e é dentro disso que eu quero compartilhar com você. Por muitas vezes nós estamos em estações que nós olhamos para o lado e não conseguimos ter nenhum tipo de esperança. Olhamos para o lado, vemos destruição, olhamos para o outro, vemos, as coisas ruindo, às vezes é dentro de casa, família, familiares, né? Às vezes o trabalho, a vida financeira, a saúde, várias das situações das nossas vidas parece que são semelhantes a isso que o povo vivia aqui. E eu quero convidar você a olhar para a sua vida e olhar para as experiências que o Senhor ele já te deu ou ainda tem dado, e que você possa olhar para essas situações e não focar naquilo que está acontecendo hoje na sua vida, mesmo que embora esse exercício possa ser tão difícil de fazer. Mas eu preciso compartilhar com você aquilo que Jeremias estava fazendo aqui, e ele não olhava para as adversidades. Jeremias ele estava olhando para o caráter de Deus. Por quê? Porque Jeremias conhecia o Senhor no seu secreto. Jeremias conhecia Deus intimamente. Jeremias não conhecia pelo que diziam do Senhor e falavam que Deus aqui, né, Deus era irado, que Deus era bravo, que Deus era isso, que condenava e tal. Tinha muita gente murmurando contra o Senhor sem entender que aquilo que eles estavam vivendo, Jeremias cita aqui, acho que no capítulo 5 talvez, enfim, ele fala em vários momentos aqui, todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós e tal. Então tem muita coisa aqui que ele fala, mas fica bem claro que aquilo que o povo estava vivendo era consequência dos seus pecados, das suas práticas. E muitos estavam murmurando e blasfemando contra o Senhor sem compreender que aquilo que eles estavam vivendo era aquilo que eles tinham semeado. Mas diante de toda a luta, de toda a aflição, esse homem de Deus chamado Jeremias, ele ora em nome do povo, fazendo com que, através dessa oração, que depois foi recitada durante anos e anos e anos, até a forma como ela foi organizada, ela foi feita para isso aqui, esse conjunto de versículos desse livro,
E ele lembra do caráter, da fidelidade do Senhor. E ele faz o povo lembrar do caráter e da fidelidade do Senhor. E esse texto ficou para nós até hoje, para que nós lembremos do caráter e da fidelidade do Senhor. Lembrando que Deus, ele ainda cura, que o Senhor, ele ainda nos salva, ele nos liberta, ele ainda nos provê, ele ainda nos traz a vitória sobre as nossas batalhas. E é isso que nós precisamos ter vivo no nosso coração quando nós passamos por situações de adversidades, como o povo de Deus estava passando aqui nesse momento. Eu preciso convocar você a olhar com os olhos, não para o mundo físico, mas com os olhos espirituais, e que você consiga enxergar tudo aquilo que está em volta da sua vida através do olhar do Senhor, através da bondade, da fidelidade que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Ele lembrou aqui que quando ele precisou, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu ele. Ele lembrou aqui que o Senhor chegou perto dele e falou em um determinado momento da vida de Jeremias que ele não precisaria temer porque Deus estava com ele. E eu quero lembrar você aqui nessa manhã que você não precisa temer. No meio de toda essa situação, o Senhor está com você. Mesmo que embora pareça interminável, como Jeremias falava aqui, parecia que não terminaria essa luta, essa aflição. Mas eu quero lembrar você que, assim como aqui durou 70 anos, e esses 70 anos ele manifesta um período de início e fim, é o Senhor nos ensinando que as lutas, as tribulações e as provações que nós vamos passar, elas têm sim um início e têm um fim. Mesmo que embora pareça ser tão longo, pareça ser interminável as dificuldades das nossas vidas, mas eu quero lembrar você aqui que você precisa continuar confiando e crendo e olhando para aquilo que Deus já fez no passado, para a sua vida e também o que está exposto aqui nas Escrituras. E saiba que num breve instante, num breve momento, o Senhor ainda realizará coisas não somente iguais, mas maiores do que aquilo que Ele já fez na sua vida. O Senhor precisa confiar, creia e permaneça no local de adoração. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã, Paizinho. Estamos gratos pela oportunidade de começarmos mais um dia adorando, Pai, mais um dia recebendo uma porção das Tuas Escrituras, da Tua Palavra. Como é bom, Senhor, nós olharmos para textos como este, Pai, que nos lembra que mesmo em meio à adversidade, em meio à luta, em meio à aflição, Senhor, em meio ao medo, Senhor, em meio à enfermidade, Senhor, em meio à escassez, o Senhor ainda continua se apresentando, Pai. Teu filho, o profeta Jeremias, o nosso irmão Jeremias, lembrava o povo nesse momento aqui que chegaria um momento que cessaria, Pai, que eles precisariam trazer à memória aquilo que dava esperança, e é isso que eu oro nessa manhã sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, que aquilo que esteja ocupando a nossa mente, o nosso coração, seja somente aquilo que dá esperança, ou seja, aquilo que o Senhor já fez, e a nossa fé é entendendo que aquilo que o Senhor tem para nós é infinitamente maior daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos. Então que seja isso, Senhor, que ocupe os nossos corações, as Tuas palavras de vida eterna, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o inimigo não nos confunda, mas que nós estejamos focados no Teu caráter realizador, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Essa é a minha oração nessa manhã. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Creia, continue crendo em nome do Senhor Jesus, que essa luta, essa dificuldade, ela passará, ela tem um dia que ela começou e está marcado o dia que ela irá terminar. Absorva os ensinamentos, compreenda aquilo que Deus está ensinando nessa estação e viva no sobrenatural de Deus. Deus abençoe.